As aulas, elas são gravadas e depois elas são disponibilizadas no YouTube, tá? Tudo que eu escrevo aqui e vai sair ali, certo? Então, e tudo que eu falo está sendo gravado. Eu estou usando 2 computadores porque já aconteceu, não me perguntem por quê, sabe como é que são os mistérios da informática, né? Que às vezes falha um, então eu estou sempre fazendo um backup no outro computador. Às vezes eu uso esse meu notebook, às vezes eu uso um outro computador, mas sempre vai ter um backup, tá? Dá até para fazer o backup no celular também, mas eu estou com preguiça de testar isso agora. Vou testar, eu já até testei outras vezes, tá certo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Abel, tá? Meu nome completo é Abel Fidalgo Alves, tá? Mas todo mundo me conhece como Abel Alves, tá certo? Espera aí. Curiosidade, esse programa aí é caro para usar ele? O caro aqui é o tablet, porque o tablet tem, ele permite usar caneta, tá? Mas existem coisas mais baratas, existem mesas digitalizadoras que são bem baratas até, só que aí você não tem a tela aqui. Você está vendo aqui? Tem a tela que eu estou vendo. Assim como eu posso escrever, inclusive, no celular, tá? Também tem aqui a canetinha, também posso escrever. Posso fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui no celular, só que no celular a tela é muito menor para trabalhar. A tela é bastante menor, tá? Aqui não, aqui eu uso a canetinha, tá? A canetinha permite, né, que eu faça. A grande vantagem aqui é que eu posso fazer desenhos melhores, etc. Eu posso usar várias coisas dos livros, por exemplo, tá? Bom, eu sou engenheiro eletrônico, tá? Me formei em 1988, tá? Pelo Instituto Militar de Engenharia, pessoal que não me conhece, tá? E inclusive fiquei no Exército até 1996, tá? Depois eu saí, fui para a iniciativa privada e depois eu abri uma própria empresa e fiquei nessa empresa até me mudar para Maringá em 2003, tá? Eu estou aqui em Maringá, como já falei, há 21 anos, basicamente, tá? E eu tenho aqui já... Meus filhos nasceram no Rio de Janeiro, mas um chegou com 3 meses, outro com 2 anos. Então, são daqui, tá? Meus filhos, uma já está formada, se formou aqui em comunicação, e o meu filho está fazendo direito, tá? E... é isso, eu tenho mestrado e doutorado nessas áreas ligadas à engenharia, tá? E estou aqui, pode entrar, e estou aqui desde que o curso de engenharia elétrica da UEM começou, tá? Esse curso da UEM, ele começou apenas com 2 professores, era eu e o professor Rubens, né? A gente, no início, por exemplo, eu dei aula de tudo, né? Basicamente, dei aula de... Até há pouco tempo eu dava aula de circuitos, dei aula de eletromag, dei aula de até fenômenos de transporte, comunicações digitais, princípios de telecomunicações, sinais e sistemas, tá? Praticamente tudo ligado à engenharia elétrica. Eu só não dei na área de motores, que realmente é mais para engenheiro eletricista, eu sou eletrônico, né? Mas no resto eu dei quase tudo. Na área de digital também, que eu poderia ter dado aula, mas é que o Rubens é mais experiente nessa área, na eletrônica digital. Mas eu também já dei aula de eletrônica digital, tá? Quando cheguei aqui em Maringá, eu fiquei um tempo sem trabalhar, né? Fiquei 1 ano aí sem trabalhar, porque eu vim para cá por causa da minha esposa, que é médica, e a gente veio para cá. Mas eu tinha coisa no Rio, então eu continuei com as minhas coisas no Rio, continuo até hoje, tenho coisas no Rio de Janeiro,
Mas aí eu falei, vou fazer alguma coisa, porque também não dá para ficar parado, né? Apesar de eu trabalhar ainda com coisas fora daqui da UEM, eu resolvi voltar para a área de ensino. Eu já tinha sido professor na época que eu me formei no IME, quando eu fiz o mestrado, quando estava fazendo doutorado, eu era professor do IME na área de circuitos elétricos. Eu fui para o Sesumar dar aula, não tinha nem... engenharias em Maringá não eram nem tão conhecidas, né? Então, fui para o Sesumar, dei aula comecei dando aula para o pessoal da informática, tá? Porque eu trabalhei muito nessa área de informática, na área de TI, tá? Eu tenho uma formação, apesar de engenheiro eletrônico, eu trabalhei muito na área de tecnologia da informação. E aí a minha empresa é na área de tecnologia da informação, e aí fui dar aula de redes, de computadores, etc., lá no Sesumar. Aí o Sesumar abriu engenharia mecatrônica, né? Eles chamaram um monte de gente, e quando abriu eu fui lá já falar com o cara, nem tinha me chamado. Falei, cara, eu sou engenheiro eletrônico, vamos lá, eu entro aí para ajudar. Aí fui para engenharia mecatrônica no Sesumar, abandonei a parte de TI, e depois eles abriram também engenharia elétrica lá, e eu também fui dar aula na engenharia elétrica lá, tá? Tem aqui no curso professores de vocês aí. A professora Camila foi minha aluna no Sesumar, quando eu dei aula de engenharia mecatrônica, e o professor Esperandio foi meu aluno no Sesumar também, quando eu dava aula para automação industrial. Quando eu comecei a dar aula para mecatrônica, existia o curso de automação industrial, era feito na parte da noite, e eu dei aula também para o Esperandio, tá? E fora outros professores que foram meus alunos aqui da UEM, né? Entendeu? O Lucas, o Igor, etc., eles foram meus alunos aqui da UEM, já se formaram e estão aí dando aula para vocês, tá? Nosso curso aqui, apesar de novo, é um curso que os alunos estão indo muito bem, né? A aceitação no mercado é boa, temos vários alunos aí conseguindo empregar o que aprenderam aqui e tendo sucesso, né? Isso não há dúvida, tá? E é um curso de engenharia, então é sempre bom, né? Engenharia, eu falo, você aprende a resolver problemas, mesmo que você não vai fazer engenharia. Vários colegas, dos meus colegas de engenharia aí, o pessoal que ficou na área de ensino são poucos, né? Quando como eu falei para vocês, eu me formei no Instituto Militar de Engenharia, que é semelhante ao Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Na época, inclusive, eu fiz concurso para os dois, né? Fiz os dois concursos, passei nos dois. Quem faz concurso para o IME, agora é um pouquinho diferente. Antigamente, quem fazia concurso para o IME passava no ITA fácil. O concurso sempre foi mais difícil do IME do que do ITA. O concurso do ITA tinha múltipla escolha, o do IME era sempre discursiva. Agora mudou um pouco, então não é garantido. Mas o cara que se prepara para um, se prepara para outro. As provas são muito difíceis, né? E nem a relação candidato-vaga nem é muito alta. O problema é que o pessoal que faz a prova é muito bem preparado, tá? E aí o cara vai para também fazer as melhores escolas de engenharia aqui do Brasil, né? Não há dúvida, né? Tanto que, por exemplo, quando vocês forem ver lá o ENAD, né? Você vê, o ENAD, desde que foi criado, em todas as engenharias, o IME é primeiro lugar, né? Exceção feita em alguns anos em que foi segundo, e foi segundo para o ITA, né? Então, nenhum demérito, né? Mas é porque realmente os alunos do IME são muito bem preparados, e os do ITA também, né? Isso continua sendo, né? São cursos bem exigentes, certo? Mas você vira um engenheiro, o engenheiro pode fazer o que quiser. Então, da minha turma lá, que se formou em 1988, praticamente todo mundo já parou de trabalhar, está todo mundo aposentado. 88 até 2024, galera, dá 36 anos. Então, a maioria está aposentada, tá? Eu não penso nem em aposentar, mas a maioria está.
Quem trabalha com engenharia? Quem ficou na área de ensino, né? Que no caso eu fiquei, alguns outros colegas ficaram. Quem ficou no Exército, eu fiquei no Exército 8 anos. Eu sou capitão da reserva e... Eu sou sargento. Sargento? Pois eu sou capitão da reserva e eu fiquei 8 anos e depois eu, como falei para vocês, fui para a iniciativa privada e ainda tem... Mas no Exército meus colegas todos já foram para a reserva, todos. Os que ainda estavam na ativa é porque eu era oficial, então alguns chegaram ao generalato, então quando o cara é general ele espera ser mandado embora até... porque aí ele aproveita um pouco o generalato. Se você chegar a general, tem vantagens financeiras e outras que valem a pena. Oi? O Exército tem um quadro, assim como a aeronáutica tem, chamado de quadro de engenheiros militares. Eu trabalhava com pesquisa mesmo. Eu trabalhei, por exemplo, nos 8 anos que eu tive lá, trabalhei com pesquisa direta, trabalhava no sistema de armas, aí era um sistema de mísseis solo-ar, tá? E eu trabalhava na parte de controle e guiamento do míssil, tá? Essas coisas ligadas a tecnologias militares, ninguém quer fornecer. Você compra um míssil da França, você compra um míssil dos Estados Unidos, mas eles não vão te dar tecnologia, né? Porque eles não querem te dar, por exemplo, como é que esse míssil funciona. Você compra ele pronto. E aí você pode se ferrar. Por exemplo, o míssil ele pode ter um backdoor. Já ouviram falar nessa palavra? Existe muito relacionado a software, em que você coloca uma linha de código em que o cara que fez o software consegue acessar o software ou desabilitar coisas do software. É uma porta dos fundos, digamos assim. Os mísseis que a Argentina utilizou contra a Inglaterra na Guerra das Malvinas eram comprados da França. Ela afundou um cruzador inglês usando um míssil Exocet, que eram os mísseis comprados da França. Assim que o cruzador foi afundado pela Argentina usando o míssil Exocet, a França forneceu não o código, mas forneceu um aparelho que desabilitava todos os mísseis Exocet da Argentina. Assim que eles fossem disparados, eles seriam neutralizados. Ou seja, você tem que aprender a fazer sistema de armas nacionais para não depender dos outros. Então a gente fazia isso, tá? É sério isso, galera? Como funciona o míssil, professor? No caso do míssil, eu vou falar do que eu conheço, míssil terra-ar, né? Normalmente você tem um sistema de guiamento, ou seja, você captura o alvo através de ondas eletromagnéticas num radar, por exemplo, tá? O alvo, você pode fazer a captura dessa forma. Se você quer derrubar um avião, você tentar focar nele através do reflexo que ele faz no radar, e você se guia. Tem outros mísseis que se guiam por calor, porque normalmente o avião está usando uma turbina que tem uma temperatura muito alta, certo? Mas o que acontece? O avião tem contramedidas, que a gente chama. Então eles podem, por exemplo, muito comum ter míssil guiado por calor. Ele é mais fácil de ser feito. Porém, você pode, os aviões, por exemplo, podem jogar o que a gente chama de flares, que são mísseis do próprio avião que são feitos de calor. Então eles jogam os flares, o míssil que está indo e o calor que esses flares geram é maior do que o da turbina do avião. Então o míssil está vindo na direção do avião, ele vê aquele flare, ele acha que é um avião, então ele vai direto para o flare. Ele acerta o flare, entendeu? Isso são contramedidas que você utiliza, né? Tem outros mísseis, por exemplo, que aí você fala, mas e o que faz onda eletromagnética? Ele não consegue desviar. Sim, mas aí tem mísseis que usam, tem aviões que usam materiais que não refletem as ondas eletromagnéticas. E aí o míssil se perde, tá? Por que vocês acham que tem aqueles bombardeiros de um formato totalmente diferente, parece até um disco voador nos Estados Unidos? Eles são invisíveis ao radar, aí não tem jeito. Porém, o míssil que eu fazia, ele usava um guiamento feito pelo próprio cara do canhão. Como assim? Do cara que disparou. Você jogava um laser no avião, e aí esse laser ele ficava acompanhando. Então esse não dá para o avião desviar.
Você pode errar a posição do laser, mas não dá. Não precisa ficar perto do avião. O míssil vai explodir próximo do avião, vai gerar um monte de destroços, e esses destroços vão derrubar o avião. Entendeu? Não precisa acertar o avião. Ah, acertou. Ah, tem que acertar. Não tem. Quando você explode uma granada, por exemplo, numa sala como essa, dependendo da granada, vai morrer todo mundo. Porque ela não vai estar ali, não vai estar ali, não vai estar ali, ela vai estar aqui. Ela vai gerar vários estilhaços e vai atingir todo mundo, tá? Estou dizendo que vai morrer, mas vai atingir todo mundo, tá? Então tinha isso. O problema é que quando você faz isso, a gente chama de iluminar o alvo, você fica disponível para o alvo. Quando a gente fala iluminar, notem, o laser não aparece, não, ele fica invisível, não é visível, mas o cara sabe que está sendo iluminado, né, por um laser. Por quê? Porque tem detectores nas aeronaves. Aí a aeronave sabe de onde está vindo, ela pode jogar um míssil em você. Você está entendendo? Esse é o negócio. Então tem várias técnicas, né? Na verdade, sistemas de armas são bastante complexos e ninguém ensina. O Brasil tem uma ótima indústria de armamentos, tá? Mas os mais sofisticados não tem como negar. São os armamentos europeus e americanos e assim por diante, russos, coisas do gênero. Mas nós temos armamentos muito bons, tá? A tecnologia não é ruim, tá? E é através desse quadro de engenheiros militares que você trabalha com isso. Por exemplo, o que o engenheiro químico faz numa engenharia? Pode fazer armas químicas? Não pode, arma química é proibida. Mas, por exemplo, no nosso míssil, a energia elétrica que era nosso míssil, até parece que fui eu que fiz, né? O nosso míssil que eu trabalhava, a energia elétrica que era gerada para alimentar o míssil era uma energia gerada por uma pilha térmica, ou seja, existia uma reação química e gerava eletricidade, tá? Então tem outra, é uma pilha, né? Uma pilha é o quê? Quando você tem uma pilha normal, não é uma reação química que está gerando eletricidade? Era isso que a gente usava, né? Existem outras formas de fazer isso, né? Podia colocar uma pilha mesmo, só que às vezes você precisa de muita energia e coisas do gênero, né? O engenheiro químico também se preocupava com a propulsão do míssil, tá? Mas tem outras áreas que o cara trabalha, tá? Então, engenheiro mecânico trabalha com a parte de carros de combate, etc. O engenheiro civil vai fazer pontes, e assim por diante. Tinham várias. Engenheiro cartográfico trabalha com mapas, etc. No IME tinha engenharia cartográfica. Pouca gente faz. O IME era assim, né? O ITA também é assim. Você faz um concurso, na minha época só eram 55 vagas. E aí tinha várias engenharias. Então, na hora que chegava primeiro e segundo ano, igual para todo mundo. Igual para todo mundo. Todo mundo fazia a engenharia básica, que era cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, álgebra linear, tudo que vocês podem imaginar, era no primeiro e segundo ano, fazia todo mundo junto, eram 2 turmas só. Aí quando chegava no terceiro ano, todo mundo escolhia as especialidades. Aí chegava engenharia elétrica, na minha época, era a maior escolha. Por quê? Primeiro porque tem 3 engenharias dentro da engenharia elétrica. Eletricista, ou elétrico propriamente dito, eletrônica e telecom. Então isso já fazia. Segundo que era uma área que sempre foi mais moderna, digamos assim, né? Mas tinha mecânica também, e mecânica no IME tinha mecânica de armamento, mecânica de automóvel, tá? O cara podia fazer 2 engenharias mecânicas. Tinha a química, tinha a engenharia de civil, né? E tinha a cartográfica, se eu não me engano, tá? Não posso estar enganado aí, mas eram basicamente essas engenharias que existiam lá. A cartográfica era até engraçado, tinha 2 alunos, né? Então o cara dava aula para 2 alunos, né? Professor, 2 alunos só. Por quê? Porque era uma engenharia que era pouco vista. Hoje é uma engenharia muito boa, é uma engenharia bem interessante, por causa de mapas, né? de Google da vida. A engenharia cartográfica hoje é uma boa engenharia, tá? Okay. Não existia engenharia de computação. Eu entrei em 1984. Não existia engenharia de computação. Quem eram os engenheiros de computação? Os engenheiros eletrônicos. Eles faziam engenharia, entendeu? Agora não, agora tem engenharia de computação, sim, tá? Mas não existia engenharia. O cara aprendia toda essa parte de programação,
linguagem de máquina, tudo era visto pelos engenheiros eletrônicos e ainda é visto. Só que hoje o engenheiro de computação vê coisas mais ligadas à programação muito mais do que o engenheiro eletrônico. Na época, inclusive, tinha menos linguagens, né? O pessoal fala, o que você aprendeu? Pô, cara, eu comecei aprendendo Fortran. Vocês nem sabem o que é. Fortran é uma linguagem para engenharia. É uma sigla. Formula Translation. Então é para você trabalhar em cima de projetos que usavam fórmulas de engenharia, né? COBOL, vocês nem sabem o que é. Já ouviram falar? Nunca ouviram falar. COBOL era uma linguagem que a gente não via, mas os primeiros engenheiros de computação viam que tinha a ver com uma linguagem usada em negócios, em banco de dados e coisas do gênero. Tanto que quando teve o bug do milênio, que vocês não sabem o que é, vocês não sabem o que é o bug do milênio, a não ser que alguém tenha nascido aqui antes de... Bom, ele sabe. Ele sabe. Né? Mas o bug do milênio é a mudança de 1999 para 2000. Foi muita gente contratada para resolver problemas em sistemas que estavam rodando, que eram sistemas COBOL ainda. Teve muito coboleiro, que a gente chama, né, que ganhou dinheiro pra caramba. O cara ganhava, mas tem que consertar esse sistema aqui. Ninguém sabe COBOL, ninguém sabe COBOL. Beleza, eu sei. Tá, então vem aqui consertar. Então, peraí, você vai pagar meu preço. Os caras cobravam $10 mil por mês, coisas no gênero, tá? Para poder consertar as coisas, tá? Por quê? Porque não tinha ninguém. Hoje você tem várias linguagens, Python, né? Que é muito simples de programar. Eu ainda peguei várias linguagens na época eu peguei C, mas, por exemplo, hoje ninguém mais programa em C puro, que a gente chama de C ANSI, que é o purão. Ou é C++, C Sharp, qualquer coisa assim, né? Que são linguagens mais modernas em cima do C, que é um pouco mais pesado. Eu peguei Pascal, foi antes do C, que era, né? Oi? Oi? VHDL é a linguagem de programação para hardware, basicamente. Aí ainda existe agora VHDL, PGA, essas coisas todas ainda tem, porque são mais ligadas à linguagem de máquina. Mas eu peguei Assembly, por exemplo, que é uma linguagem dificílima. Você trabalha com os registradores, é bem complicado, né? Pois é. Então, Assembly tem que saber, né? Então, essas coisas são velhas, mas a gente vai se atualizando. Uma coisa que é interessante, por exemplo, essa disciplina aqui, é uma disciplina que ela até, vamos dizer, uns, 40, 50 anos atrás, era basicamente parecida com o que vocês estão vendo aqui, tá? Porém, vocês vão ver que já tem adendos. Por exemplo, a gente aprende a ensinar sistemas 1. Ensinar sistemas 1, se a gente for dividir, como é que eu vou dividir? Ela existe há 60 anos. Entendeu? Há 60 anos. Você trabalha com os sinais propriamente ditos e com transformada de Laplace, que vocês vão ver. E transformada de Laplace é uma coisa que foi feita em 1870 e poucos, né? Para que serve transformada de Laplace? Por que vocês vão aprender isso? Né? Vocês já viram circuitos? Circuitos elétricos 1 e circuitos elétricos 2. Em circuitos elétricos 1, antigamente era só circuitos, viu, pessoal? Antigamente era circuitos, tudo, né? Eram 12 tempos por semana e era feito em um semestre, né? E era sinais também, tudo, 12 tempos por semana e era feito no mesmo semestre. Pois é. Um semestre? Um semestre, tá? Eu criava, o que nós temos num semestre? Normalmente a gente fala semestre, mas normalmente nós temos 2 bimestres de aula, concordam comigo? É dividido assim, não é isso? 2 bimestres. Por quê? Porque não começa exatamente no início e não termina exatamente no meio. Tem férias antes e tem férias no meio, certo? Beleza. Então, como é que eu fazia? Sabe o que eu fazia? Quem dava aula era eu, né? E era sinais sinais e circuitos juntos, tá? O que eu fazia? Como eu só tinha um semestre para dar, eu dividia em meses. Primeiro mês é como se fosse a primeira parte ou o primeiro bimestre de sinais 1. Segundo mês, segunda parte de sinais 1, ou seja, o segundo bimestre de sinais 1. Terceiro mês,
primeira parte de sinais 2 e quarto mês, segunda parte de sinais 2. Tá. Coitados, vocês, os alunos aguentaram isso, a primeira turma aguentou isso. Muita ralação. Eu tentava ajudar, eu fazia algumas coisas para acelerar. Tipo, o que eu fazia? Como eu dava transformada de Laplace no segunda parte, no segundo mês, né, de sinais 1, eu usava em circuitos. Porque vocês em circuitos devem ter visto lá, circuitos 1, na segunda parte vocês veem capacitores, indutores, circuitos RL, RC e RLC. E vocês veem que para resolver esses tipos de circuitos, mas vocês sempre trabalham, pode ver, vocês sempre trabalham com sinais normalmente sinais de corrente contínua, né? Você colocava corrente contínua lá no capacitor ou no indutor e o que acontecia? Você via o que ia acontecer de acordo. O que acontece? Se você pensar num estado estacionário, quer dizer, quando o circuito já está estabilizado, capacitor é circuito aberto, indutor é curto-circuito, beleza, fica fácil de trabalhar quando você está trabalhando com corrente contínua. Porém, vocês trabalhavam e viam soluções lá de tensões e de correntes com E elevado, seno, cosseno, E elevado seno, E elevado vezes seno, E elevado vezes cosseno. Por quê? Era o transitório lá que vocês aprendiam e decoravam todos os casos. O RC série, RC paralelo, RL série, RL paralelo, RLC série, RLC paralelo, RLC, RLC. Quer dizer, vocês tinham várias formas de trabalhar e tinham que decorar basicamente como é que cada uma delas funcionava, certo? Tá? Tinha que fazer suposições, etc. Se você usa transformar de Laplace, que vocês vão aprender aqui, e eu vou dar vários exemplos de circuitos, você simplesmente não tem que ficar decorando nada. Você aplica a transformada de Laplace para o circuito, RL, RC, RLC, não interessa. O resistor mantém, o capacitor vira, entre aspas, um resistor, só que com um valor que depende de uma variável S que vocês vão aprender na transformada de Laplace, e o indutor também vai aparecer como se fosse um resistor, mas que vai ter um valor S que vocês vão aprender na transformada de Laplace. Então, eu nunca decorei nada de circuitos de primeira e segunda ordem, eu sempre usei Laplace. Por quê? Porque é uma forma de transformar as equações. O que acontece lá? Vocês viram, cai em equação diferencial. Você pode resolver, uma das vantagens de transformada de Laplace é resolução de equações diferenciais, certo? Então vocês vão ver isso também aqui, inclusive em sinais 1, tá? Em sinais 2, vocês vão ver transformada de Fourier e série de Fourier. Eu já vi isso, eu já vi Laplace em cálculo, eu já vi transformada de Fourier em cálculo. Não, vocês viram nada, vocês só se assustaram com isso. Agora vocês vão se assustar mais ainda, né? Porque é muito mais complicado que a gente vai ver aqui, não há dúvida. Tá? Essa disciplina é difícil? Sim, não tenho o que falar. Essa disciplina é difícil, tá? Mas ela é básica. É básica para circuitos, acabei de falar. Transformadas de Laplace é a primeira coisa que vocês vão ver em controle, né? Quando vocês forem fazer a matéria de controle com a professora Camila. Capítulo 1 de qualquer livro de controle é recordação da transformada de Laplace, tá? Por quê? Porque você não vai fazer, você não quer resolver. No controle moderno, que é o que vocês vão ver talvez no final do curso de controle, aí você usa equação diferencial direta, mas aí é muito usado matrizes, algumas aproximações, é bem mais ligado a essa área, mas nem sempre é assim. Então, bom, o que acontece? Vocês transformar de Laplace é básica, é ferramenta, para vocês verem ensinar esses sistemas. Outra coisa, transformar de Fourier, capítulo 1 de qualquer livro de princípios de telecomunicações ou de comunicações digitais, tudo é ligado a transformar de Fourier. Cara, que isso, meu? Essa é uma teoria de 1800 e pouco, como é que o pessoal usa até hoje? Vamos combinar que se
tivesse alguma coisa melhor, já tinha sido criado. Vocês concordam comigo? Né? Na verdade, existem coisas que você não vai mudar mesmo daqui a 200 anos. Bom, não sei, pode ser até que apareça uma nova tecnologia, mas baseado nas tecnologias que nós temos hoje, você ainda vai usar muito as transformadas. Essas transformadas Laplace e Fourier são chamadas de transformadas integrais, porque aparece uma integral na hora que você define a transformada. Vocês lembram lá, se lembram de cálculo, vocês devem ter visto isso. Mas, por exemplo, vou dar uma coisa que não existia há 60 anos atrás, há 40 anos atrás, lá quando eu trabalhei. 40 anos já existia, mas transformada Z. Vocês vão ver no final do curso de Sinais Sistemas 2. Transformada Z é uma transformada que você usa para sinais de tempo discreto. Que sinais de tempo discreto são esses, Abel? Tudo é analógico, o mundo é analógico, o mundo é analógico. Eu estou falando para vocês, a minha voz, o som que está saindo é um sinal analógico, tá? O que vocês veem com seus olhos ali é analógico, mas o que o computador está armazenando, por exemplo, no que eu estou falando, é digital. O vídeo está armazenado nos bytes desse computador e desse tablet, é digital, tá? Ou seja, aliás, vocês vão ver que existe uma confusão, né? Na verdade, quando a gente fala em analógico e digital, a gente está, se referindo basicamente a isso aqui, ó. Quando você fala em analógico e digital. Vou fazer um desenho aqui, ó. Tá? Aqui normalmente um sinal, né? É uma função do tempo. A gente vai falar definição de sinal, etc. Apesar de que definição de sinal, classificação de sinal não interessa muito para a gente. A gente se preocupa mais com definição de sistema e classificação de sistema. É claro que é bom vocês conhecerem esses termos. Então, se eu pego um sinal assim, ó, tá? Esse é um sinal que a gente chama de analógico. Ele pode ter qualquer valor de amplitude. Certo? Qualquer valor de amplitude. Porém, os computadores, eles precisam armazenar a amplitude. Então, vamos supor que a amplitude aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, que a amplitude aqui seja, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 4,7. Só que o computador, de repente, não vai conseguir armazenar o número 4,7. Ou melhor, 4,7355, um número infinito, digamos assim, um número real, tá? O computador não vai fazer isso, ele vai armazenar num byte. Então o que ele faz? Ele normalmente, ele trabalha assim, ó. Ele pega, por exemplo, esse pedaço aqui, ó, e mais esse pedaço aqui, ele define dessa forma. Já esses aqui, ó, ele define assim. Eu estou forçando, né? Estou sendo bem, digamos, radical aqui, ó. Então o sinal que você está vendo aqui, ó, que eu tentei construir em azul, seria o sinal que o computador vai, digamos, armazenar. Notem que tem valores fixos aqui. A amplitude é fixa. Então aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4 e aqui é 5, né? Por que 1, 2, 3, 4, 5? Porque eu defini lá. Vocês já viram, vocês já trabalharam com programação? Vocês não definem lá qual é a variável? Se é uma variável int, ela vai ser variável entre menos 65.536 até mais 65.536. Aí você pode botar um int long, que é maior e assim por diante. Pois é, mas são valores fixos, concordam comigo? Não tem um vírgula qualquer coisa. Mas se você botar lá uma variável integral ou uma variável real, aí ela pode trabalhar com vírgula, com mais detalhes. Cada vez que você trabalha com mais informação, você usa mais bytes. O que você faz é fazer com que essa escadinha que vocês estão vendo aqui fique mais o quê? Os degraus fiquem o quê? Menores, cada vez mais próximos. Isso é que é a diferença entre analógico e digital, tá? Isso é que é a diferença de analógico e digital. Só que as pessoas confundem o analógico e o digital, não com isso que eu estou falando. As pessoas confundem o analógico e o digital com isso aqui, ó. Tá vendo o tempo aqui, né? O tempo que vocês estão vendo aqui, ó, o tempo, tanto na forma de onda
azul como na forma de onda vermelha, é contínuo. Você concorda que é contínuo? Você não tem lá uma continuidade? Só que você pode fazer, por exemplo, uma coisa que você não pegou e transformou. Eu não peguei e mostrei que eu poderia aproximar a minha curva vermelha pela azul, fazendo aquelas escadinhas. Eu posso fazer essas escadinhas aqui também. Aí é o que a gente chama de discreto no tempo e contínuo no tempo. Quando o pessoal fala em analógico, normalmente ele está querendo falar contínuo no tempo. Quando ele fala em digital, normalmente ele está querendo falar discreto no tempo, tá? Então, por exemplo, a discretização no tempo é uma coisa assim, ó. Eu vou pegar os valores aqui, ó. O valor aqui, tá vendo? Aqui é 0, aqui é 1. O valor aqui. Notem, do jeito que eu estou pegando, notem que eu estou trabalhando com um sinal que tem tempo discreto, 0, 1, 2, 3. O sinal não existe entre o intervalo de tempo 0 e 1, ele só existe em 0, ele só existe em 1, só existe em 2. Como é que você faz isso? Você faz uma coisa que a gente chama em engenharia elétrica de amostragem, certo? Você pega amostras do sinal. Quando você pega amostras do sinal, você transforma um sinal que é do tempo contínuo, um sinal no tempo discreto. Tem que fazer isso? Tem. Como é que você ia armazenar um sinal no computador? Se ele tiver infinitos valores, ele só poderia caber num arquivo o quê? Infinito, né? Concordam comigo? Como é que eu vou armazenar todos os valores entre 0 e 1 daquele sinal que é contínuo no tempo? São infinitos valores, vocês já sabem isso. Eu não digo entre 0 e 1, entre 0 e 0,1, entre 0 e 0,0001. Ah, não, mas se você pegar... Não, filho, infinito é infinito, não interessa se um é um infinito maior do que o outro, mas é infinito. Então você não poderia armazenar. Se você vai trabalhar com eletrônica digital, e na verdade o nome está errado, deveria ser chamada de eletrônica discreta no tempo, porque tudo bem que você trabalha com digital também, que você também não pode pegar qualquer valor de amplitude, concordam comigo? A amplitude também tem que ser em valores finitos. Por quê? Porque você também não tem como armazenar qualquer valor possível. Ó, do jeito que eu fiz aqui nesses verdinhos aí que vocês estão vendo, o sinal ele é discreto no tempo e ele é analógico. Como assim? Não dá para você colocar no computador, porque eu estou pegando os valores aqui, ó, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Mas se eu quisesse fazer um sinal discreto no tempo e digital, são coisas separadas, eu pegaria aqui, em vez de pegar no verde, pegaria aqui, em vez de pegar no verde. Está dando para entender? Isso aqui é um sinal que ele é discreto no tempo e discreto na amplitude, certo? Aí ele é digital, discreto no tempo. Ele pode ser digital, discreto no tempo, ou analógico, discreto no tempo. E ele pode ser digital, contínuo no tempo. Aí não é, quando é contínuo no tempo, você não tem essas bolinhas que eu estou trabalhando, né? Você trabalha com o sinal completo, né? Você não tira a mão do papel para desenhar o sinal, certo? Tá ok? Então, quando você trabalha aqui, ó, quando você trabalha com sinais, né, nesse eixo aqui, você trabalha com sinais analógicos e digitais. Eu vou voltar nisso aqui, pessoal, só estou dando um... E aqui, ó, discreto no tempo e contínuo no tempo, tá? Isso a gente vai ver, tá? E é por isso que a gente usa mais uma transformada. Eu falei, estou falando e não estou chegando no final. Transformada Z é para sinais discretos no tempo e normalmente digitais. Mas você pode trabalhar com sinais discretos no tempo, analógicos também, de uma forma teórica, assim, digamos assim. Mas se você for colocar no computador, vai ser tudo discreto no tempo e digital, tá? E hoje é uma das áreas que o engenheiro eletrônico trabalha bastante, tá? Porque você tem que passar do mundo físico, que é um mundo contínuo no tempo e analógico, para o mundo digital, ou no mundo do computador, que é discreto no tempo e digital, tá? Por que você faz isso? Porque você tem muito mais ferramentas para trabalhar
quando você faz essa conversão. Notem que no final tem que fazer o inverso. Por quê? Porque quando eu vou gerar a imagem que está aqui, a imagem que está sendo usada pelo projetor, a imagem que está aparecendo aqui, tem que voltar num circuito que mostre uma imagem. E uma imagem, quando eu estou olhando aqui, é uma imagem contínua no tempo e analógica. Ah, mas é uma imagem digital porque é gerada pelo computador. Não, é uma imagem analógica que eu estou vendo pelo meu olho. Se não fosse analógica, eu não ia ver. A imagem em si, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então você passa... E por que você tem que fazer essa conversão? Porque o computador hoje é uma ferramenta para a gente poder tratar esses sinais de uma maneira muito mais fácil. Antigamente você não podia fazer isso, tá? Ainda bem, tá? E ainda bem, por exemplo, antigamente a televisão antiga, não a televisão digital, pessoal, era feita de tubo, não sei o quê, mas você podia ter televisão, pelo menos, você poderia até ter uma televisão de tubo digital, digamos assim, tá? Daria para fazer. Não tem problema nenhum, tá? Mas, é claro, a televisão antigamente você não fazia nenhum circuito, no máximo um controle remoto, etc. Mas você não fazia nenhum circuito para fazer mudanças de cores, ele teria que fazer tudo através de um circuito analógico lá, de eletrônica, que vocês vão aprender, de microeletrônica, certo? Hoje não, hoje você bota um filtro, você não vai lá no celular agora, aperta um botão e o cara fica preto e branco, você não pode, você faz tudo digitalmente, é muito mais fácil. Tá? É claro que uma das coisas que você utiliza para fazer esses truques, digamos assim, é você usar essa teoria que vocês vão aprender agora. Você tem que ter o básico do básico. Se vocês forem fazer, por exemplo, pós-graduação na área de eletrônica e quiserem trabalhar com essa área de eletrônica mais ligada em dispositivos e coisas do gênero, processamento de imagem, processamento de voz, etc., com certeza, primeiro semestre da pós-graduação que vocês vão fazer será falando sobre transformada Z, tá? Com certeza, tá? Para relembrar como é que funciona. Por quê? Porque a transformada é usada em processamento digital de sinais. Por exemplo, aqui, ó, eu não falei para vocês, mas aqui, ó, nós temos aqui os livros que eu utilizo, né? Então aqui, ó, esses livros aqui, o livro que eu utilizo é o livro do LAT, que é esse aqui, ó, tá? Sinais e Sistemas Lineares do LAT, tá? Não se preocupem, não precisa comprar, eu tenho, desculpa, engasguei, eu tenho o PDF do livro e tenho o PDF de todos os exercícios resolvidos do livro, tá? Eu também uso um outro livro, que é o livro do Oppenheim, tá? Que se chama Sinais e Sistemas, que é esse aqui, ó. Oppenheim, ele tem esse livro de Sinais e Sistemas muito bom também, porém um pouco mais complexo, é mais difícil de usar para dar aula, tá? Mas é muito bom. Se vocês procurarem na internet o site do MIT, né? Que é, digamos, o IME e o ITA dos Estados Unidos, digamos assim, só que não é militar, né? Vocês vão, se bem que eles pegam muita gente para trabalhar na NASA, né? É verdade, né? Eu tenho colegas que nem terminaram a graduação do IME e já estavam indo para o MIT para terminar a graduação lá. E alguns ficaram lá, né, alguns anos sendo professores do MIT, né? Tive 3 colegas que foram para lá. Mas o MIT é a maior escola de engenharia, de coisa ligada à engenharia do mundo, né? Basicamente. É a melhor, né? E eles têm vários professores top. O Oppenheim era professor do MIT, né? Oi? Da qual? Não, esse é o Oppenheimer, tá? Oppenheimer é da bomba nuclear, exatamente. Eu até brinquei na aula passada. Não é o Oppenheimer, é o Oppenheim. O Oppenheim é um cara de processamento de sinais. Ele é muito conhecido nessa área. Então ele tem um curso, se vocês forem ver, procurarem lá na internet, Sinais e Sistemas, no YouTube, Signals and Systems, MIT,
vai aparecer um curso completo dado pelo Oppenheim. Aí você vai ver que o curso é um pouco anos 80, galera. O Oppenheim foi gravado de gravata, terno e gravata, não sei o quê, aquela resolução 4x3, câmera mesmo, não é nada feito com digital, é câmera mesmo, entendeu? E foi digitalizado e disponibilizado. Curso bom, porém tecnicamente difícil. Assim, principalmente os exercícios do livro dele são bem pesados, tá? Esse cara, ele fez um dos livros referência de processamento de sinais, que o pessoal chama de PDS, processamento digital de sinais, não se usa mais isso. O pessoal agora chama de processamento de sinais em tempo discreto. Discrete Time Signal Process, DTSP. Ele mesmo já escreveu um livro, o Oppenheim, que ele chamava de processamento digital de sinais. E ele mudou, ele mesmo mudou. O nome não é mais esse. Você vai ver que lá se chama DTPS, né? DTSP, né? Que é processamento de sinais em tempo discreto, tá? Esse cara já está, eu não sei nem se ele está vivo. Se tiver, ele deve estar lá com uns 90 e tantos anos já, sei lá. Porque ele é um cara, 80 e tantos, fala. Como se escreve Oppenheim? Assim, é Oppenheim, né? É Oppenein, Oppenheim, tá? Mas vocês vão encontrar. Se você escrever errado, o Google vai falar, você quer dizer Oppenheim, ele vai longe. Agora Oppenheimer, né? Oppenheimer é diferente, tá? É porque está mais em moda, então ele pensa que você está procurando o Oppenheimer, né? Oppenheimer era um físico, né? Ele era um físico, basicamente. E ele nem era os melhores, não era o melhor da época dele. O melhor da época dele era o Einstein e outros caras aí. Só que ele era um cara muito bom, né? E que sabia gerir a equipe. Por isso que pode ver que o filme mostra mais, se vocês já verem o filme, mostra ele mais como gerente, né? E é isso que os engenheiros, né, hoje são, né? Meus colegas hoje, os que continuam, são CEOs de empresas próprias, ou alguns ainda estão na Petrobras. Quem foi para a área de engenharia está na Petrobras ou na área de ensino. E algumas outras estatais. Vai ter concurso para a Petrobras, é bom. O engenheiro eletricista pode trabalhar na Petrobras? Pode. Porém, ele vai trabalhar na área de instrumentação e controle, tá? Na área de petróleo, quem vai trabalhar é o engenheiro químico, certo? O cara que está melhor na minha turma, assim, realmente ficou milionário, né? Não por ter casado com uma médica como eu, mas porque ele abriu uma empresa que ganhou muito dinheiro. Ele é engenheiro químico. Ele abriu uma empresa chamada Chemtech, tá? Logo que se formou, em 1988, né? E quando foi em 1998, se eu não me engano, ele vendeu essa empresa para a Siemens, né? A alemã, né? Multinacional. Naquela época, acho que foi uns 150 milhões de reais, tá? Então, ele já ficou bem de vida, digamos assim. Só que, o que ele fez? Ele, primeiro, foi obrigado a ficar numa quarentena. Isso foi parte do acordo de venda. Ele não ficou com a empresa, ele não ficou tomando... Porque, às vezes, é um acordo, o cara compra a empresa e manda você ficar lá como presidente. Não, eles tiraram ele, tá? E ele ficou numa quarentena. 4 anos depois, que era a quarentena, ele abriu uma outra empresa, chamada Radix, né, que fazia exatamente o que a Chemtech fazia. Só que ele começou do zero, certo? Não do zero, porque ele tinha 150 milhões no bolso, né? E aí, hoje a Radix é maior do que a Chemtech, tá? E ele continua trabalhando na Radix. Tem mais de, 400, 500 engenheiros trabalhando para ele, né? Oi? É lá no Rio de Janeiro, mas ele tem escritórios no mundo todo, inclusive, né? Ele tem escritórios na China, se não me engano, nos Estados Unidos com certeza, acho que em São Paulo também tem, em Brasília também tem. Esses escritórios, às vezes, por exemplo, de Brasília, às vezes não faz nada de engenharia, só fica lá para ficar vendo atrás de concorrência, essas coisas todas, porque a política está lá, né? Mas os escritórios nos Estados Unidos vendem para as empresas americanas. Ele é um cara muito grande, tá? Joãozinho, tá? Até a minha idade, né?
Gente boa pra caramba. Oi? Muito bem de vida. Ele mora no Jardim Pernambuco, lá no Rio, que é o lugar mais caro possível do Rio de Janeiro, tá? É um condomínio fechado que tem no Leblon, sabe? Do lado da PUC, sabe? É muito caro. Cada casa lá mais barata, custa 20 milhões de reais, é coisa... Oi? Pois é. Jardim Pernambuco é bem top, tem uma segurança absurda. Mas ele nunca teve problema, está aqui ainda, tá? Gente boa pra caramba, inclusive emprega alguns colegas da minha turma e vários do IME. Ele já contratou muita gente do IME, né? E do ITA também, tá? É uma coisa interessante. Essa área de engenharia pode dar muito dinheiro, mas também pode dar muita dor de cabeça, tá? Se você não quiser ter dor de cabeça, você pode ser empregado, né? Mas é difícil cada vez mais um emprego bom em engenharia. E não se engane, se você for empregado, você vai ficar lá num tempo, vai começar a ganhar mais e vão te colocar lá como gerente. Você não vai mais trabalhar com engenharia, você vai trabalhar com administração. Isso é normal, tá? É normal, tá ok? Mas tem concurso excelente, vai ter concurso da Petrobras. E o seguinte, vocês são engenheiros, estão acostumados a resolver problemas. Podem pegar um concurso que não tem nada a ver e se dá muito bem. A maioria que passa é engenheiro, médico, é interessante. Por exemplo, concurso que não tem nada a ver e que é interessante. Auditores do Tesouro, lá da Receita Federal. Salário inicial, 30 mil reais, né? Aí você vai ver lá, concurso, 500 vagas. Aí abre o concurso, faz o concurso. Aí você vê lá, entre os 50 primeiros colocados, tem uns 25 engenheiros, uns 20 médicos e só uns 5 caras de direito aí, né? Por quê? Porque o cara, esse tipo de concurso, não é você saber direito, é você saber fazer prova, que vocês aprendem aqui, na engenharia. Muito engenheiro mesmo. Tenho vários colegas, inclusive, são auditores da Receita. Só não tenho mais porque todo mundo já foi para aposentadoria. Hoje, quem trabalha na área... quem trabalha hoje da minha turma é que nem eu já poderia estar aposentado também, mas eu não quero aposentar. Trabalha porque quer, né? Eu comecei a trabalhar em 1987, na verdade, tá? Então já poderia estar aposentado. Agora, os que continuam trabalhando, alguns são donos de empresa, outros gostam da área. Por exemplo, tem um colega meu que se aposentou do Exército. No Exército você pode aposentar cedo pra caramba. Com 28 anos de serviço você pode ir, você tem aposentadoria integral, tá? Com 28, se você não tirou licença prêmio, com 28 você vai para casa. Tem colega meu que se aposentou e o que ele fez? Fez concurso para Federal do Rio de Janeiro, fez concurso para Universidade de Brasília, né? Fez concurso para várias universidades, entrou como professor efetivo e está lá, né? Ganha a aposentadoria mais o salário de professor. Pode. Para o magistério é uma das poucas profissões que permite acumular o serviço público. Pode sim, pode, sim, mas... Não, aí tem professor que é técnico também. Não, estou falando, já existe, você pode acumular se for magistério, pode sim, pode, sem problema. Então tem, e tem outros, por exemplo, tem um colega meu agora, tem alguns que foram até para Portugal, né? Terminou, se aposentou, não estava, foi morar lá e está trabalhando lá. Começou, estava fazendo a mesma coisa, foi para lá para tipo descansar, sei lá, curtir a aposentadoria, chegou lá, tinha trabalho para ele e começou a trabalhar com engenharia. Muita gente na área de programação, para a área de programação tem muita demanda hoje em dia, né? Então a área de programação é uma área muito boa, galera. Agora, tem que se especializar bastante, tem que estar o tempo todo correndo atrás, porque muda absurdamente tudo, né? Vamos combinar. Você tem muita tecnologia que não existia. Nuvem, atenção, galera. Quem que se fala de nuvem? Não existia nuvem. Hoje você tem 3 nuvens. Tem que aprender Azure, tem que aprender AWS e tem que aprender Google, né? Porque são as 3 maiores, digamos assim, tá? A AWS, por exemplo, a AWS é a nuvem da Amazon, né? A AWS, eu já fui, aliás, é um dos eventos que eu continuo indo. Normalmente eles me convidam, vamos ver se esse ano vão convidar. Era uma empresa que não tinha nada, era uma empresa dentro da Amazon. Porque a Amazon, quando foi criada para ser trabalhada na internet, né? Então eles fizeram uma empresa dentro da Amazon. E aí, o que aconteceu? Ficou uma coisa tão grande que eles agora têm uma empresa separada e fatura bilhões de dólares, né? Hoje é uma das empresas mais fortes do Jeff Bezos aí,
É a AWS, tá? Realmente, os caras são nuvem hoje em dia. É porque aconteceu uma coisa que a gente, no início, achava que não ia acontecer, mas hoje é totalmente real. Tudo bem. Eu estou dando uma aula aqui offline. Tudo bem, eu posso continuar a minha aula mesmo que não tenha internet. Mas hoje tem gente que só consegue trabalhar se tiver com a internet funcionando. É como se fosse o quê? Como se fosse energia elétrica. Mas é cada Né? vez mais real. Sim, cada vez mais real. Certo? Então hoje o cara... Aliás, hoje às vezes tem internet e não tem energia elétrica. Faltou luz, você tem o seu celular que tem 5G, você continua vendo, enquanto tiver bateria no seu celular, né? Exatamente. Né? Entendeu? É isso aí. E às vezes, mesmo faltando luz, se você tiver um no-break em casa lá para o seu modem... Eu digo que essa tendência de internet cada vez menos vai precisar de internet, vai precisar de energia. Sim, daqui a pouco, são coisas que você, por exemplo, se você tem uma energia, ou seja, a rede funcionando, é só você pegar as antenas do Elon Musk, acabou. Você pode ter mas aí precisa de energia para alimentar o roteador, bota uma bateria nele, que nem você tem no celular. Quase nada. Né? De repente dura a bateria ali vai durar um dia, por exemplo. Acabou, resolveu o teu problema. Como é que é feita a placa solar? A placa... É o que eu falo, é que nem o pessoal, vamos tirar o Elon Musk é do mal, vamos tirar a Starlink. Pô, você vai condenar um monte de gente que está usando Starlink no meio do nada do Brasil? Né? Mas os garimpeiros estão usando. Filho, quando você fabrica uma arma, por exemplo, você não sabe quem vai usar, o bandido ou o policial. Aí você vai tirar todas as armas. O pessoal acha que a solução é essa, beleza, né? Então vai continuar tendo arma, vai continuar tendo bandido. Então é besteira isso, né? É como você vai usar. E você tem que combater o uso errado. Acabou. Exatamente, claro. Na hora que não tem arma, você vai chorar para quê? Né? Se você não tiver uma polícia, até você pode ter num nível de educação top do top do top, que nem Japão, Inglaterra, etc e tal, né? Os policiais não usarem. Você vê os policiais na rua sem armas, né? De cacetete, etc e tal. Mas isso é outro padrão, né? Onde tem uma outra realidade. Onde você pega mesmo nos Estados Unidos você não vai ter isso, porque os caras vão estar armados. Então não funciona assim. Bom. Chega a celular, Com certeza, já se tem protótipos de celulares para acesso a Starlink. Atenção, é uma questão de você ter mais potência lá em cima e ter mais potência aqui. Acabou. E aí é uma questão de bateria que você vai resolver, né? Ou não, de repente você consegue circuitos com a mesma potência de transmissão com a mesma bateria. Acabou. Tá? Otimização, a transmissão. O problema é que quando você começa a transmitir mais dados, você também gasta mais potência. Você pode ver, se você bota compara você usando o celular no 4G e no 5G vai beber muito mais da tua bateria. Anotem, é normal isso. Tá? A frequência é maior, você tem que gerar mais potência. E esse tá? sinal aí não pode ser danoso para a vida humana? Não, porque você já está acostumado. O sinal em si, você tem ondas eletromagnéticas que podem danificar o nosso corpo? Podem, mas quando você trabalha nessa faixa de transmissão, você usa ondas que não vão atrapalhar. Por exemplo, você não vai trabalhar, por exemplo, ondas na faixa do micro-ondas, porque na faixa do micro-ondas você pode ter agitação de moléculas e coisas do gênero, e você pode ter problemas. Por exemplo, a gente até brincava, vocês não têm isso aqui, porque o nosso curso não é tão ligado na área de telecom. Mas no meu curso tinha área de telecom forte. Então, tinha um laboratório de telecomunicações. E aí você tem que tomar cuidado em alguns casos lá, que um link de micro-ondas pode deixar o cara estéril, por exemplo. É verdade. Né? A gente até brincava. Trouxe a sua cueca de chumbo aí para ver se pode trabalhar hoje, porque o cara pode ficar estéril, cara. Acontece isso. Né? Mas cada vez mais, até mesmo os primeiros celulares faziam muito mais mal do que esses aqui. Eles geravam muito mais interferência eletromagnética, e tanto é que o pessoal não falava, mas você não deveria deixar o celular próximo de você, o mais afastado que você puder. Você está entendendo? Hoje o cara pode ficar falando o tempo todo, mas se você puder falar no viva voz, por exemplo, é melhor. Hoje não tem necessidade, naquela época era melhor, certo? Hoje não tem necessidade, tá? As formas de transmissão melhoraram bastante. Tem muita gente trabalhando nessa área também,
né, de proteção e coisas do gênero, de isolamento e assim por diante, tá? Essa é a parte bacana das coisas, mas na verdade tudo que a gente tem aí o que eu falo, você vai aumentando a tecnologia, às vezes você pode ter problemas realmente relacionados à saúde, mas eu te digo que hoje é muito mais tranquilo. Antigamente o cara nem sabia. A Marie Curie, né, que lá ganhou 2 prêmios Nobel, etc., ela estava sendo envenenada pela radiação e não sabia, né? Ela não sabia, estava estudando, né? Só depois de um tempo é que você, porque não é imediato, às vezes sim, quando é muito forte, né? Esquema, quantidade de radiação liberada que nem foi em Chernobyl, não sei o que, os caras instantaneamente o cara se queimava, né? Mas aí já tinha, mas a pessoa já sabia disso, tá? Sabe? Alguns caras, teve gente que foi trabalhar lá no acidente que era sentença de morte. O cara ia lá, ele sabia que ia morrer. Não sei se você já assistiu, mas tem um documentário ele é bem bacana. Ele é recente até. Ele é da HBO, que é o nome. A série que você está falando. Eles foram atrás do pessoal que trabalha, que sobreviveu, que era sim. da cidade. Sim. Muita gente, pô. Até hoje tem coisas estranhas lá, né? Entendeu? Mas a série foi muito boa também, né? Vocês viram? A série foi sensacional. Quem não viu, eu recomendo, é muito bem feito. O pessoal trabalhando lá, né? Pois é, aqueles caras que foram com avental de chumbo lá para tirar o grosso, digamos assim, né? E a maioria deles morreu, né? Rápido até. Foi tudo lá, era absurdo. Os caras em dias morriam. Os bombeiros que chegaram, praticamente todos morreram, né? Os bombeiros chegaram lá, meu amigo, para apagar um incêndio. E do lado ali, pedaço de material radioativo. Do lado dele, né? Tinha que fazer. Morreu, tá? Os primeiros que chegaram, só depois que o nego pensou, levou robô. E a radiação era tão forte que queimava a eletrônica dos robôs. Vocês viram isso? Era tão forte a onda de radiação que queimava os componentes eletrônicos dos robôs. Os robôs trabalhavam 30 minutos e paravam. Coisas desse gênero, né? Foi um acidente muito grave. Você vê que até hoje em dia não dá para chegar lá com perto. Sim, mas agora fizeram um sarcófago, mas o pessoal tem medo do que pode acontecer embaixo do sarcófago, né? Tem a síndrome da China, né? Vocês já ouviram falar nessa coisa? É que o calor é tão grande da reação química que ela vai furando e pode chegar até o centro da Terra. Sério. Não, mas isso não, ela não está acontecendo isso, não está acontecendo isso. E colocaram barreiras embaixo também. Pois é, pode ser. Quanto tempo vai demorar? A gente não sabe. O problema é o seguinte, é que a radiação também, com o tempo, mesmo que seja grande, ela vai decaindo. Então, tanto que você tem áreas que foram, Hiroshima e Nagasaki estão limpas, né? Estão limpas, tá? Eu coloquei aqui, pessoal, só para a gente meio que se posicionar. Eu coloquei aqui meus 2 e-mails, tá? O e-mail de cima, Abel Alves, Gmail, é o que eu respondo automaticamente. O de baixo também, tá? Mas é que eu vejo mais toda hora, tá? O site que vocês podem ver as aulas, se eu não me engano, eu acho que é o Guia do PC, porque eu tenho um site chamado Guia do PC, etc., que eu coloquei o nome lá na internet, eu acho que ainda é Guia do PC, mas se vocês procurem para Abel Alves Aulas, vai aparecer as aulas, tá? Eu vou colocar tudo no YouTube, tá certo? E tem outros sites também, depois eu posso indicar a vocês, tem uns sites muito bons de sinais e sistemas. Tem os indianos arrebentam nesses sites de engenharia, porque lá na Índia tem um exame para você receber o diploma de engenheiro. É que nem aqui que você tem que fazer a OAB, entendeu? Lá na Índia você tem que fazer um exame, tá? Então tem vários sites, alguns são pagos e outros são gratuitos. Deixa eu ver se eu consigo encontrar um aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar. Desculpa. Desculpa, eu não estou ligado aqui. Deixa eu pegar aqui. No YouTube. Beleza. Deixa eu pegar aqui os meus favoritos.
Bloquear. Deixa eu ver aqui, subscrições. Tá. Neso. Esse, tá? Esse cara aqui, ó, esse site aqui, Neso Academy, tá? É muito bom. Tudo bem, tá em inglês? Tá. Mas eles são muito bons em termos de aulas sobre vários, digamos, assuntos. E aqui tem o curso, ó, Sinais e Sistemas. Tá vendo? Pode ir de olho fechado. Todas as aulas são muito legais. Só que a ordem, digamos assim, que eles usam não é a que eu uso. Por exemplo, ó, aqui ele está falando da ordem, introdução, ó, até operações básicas com sinais e até o item 4, digamos assim, é o que a gente vai ver. Só que a gente vai pular e vai para o Laplace Transforms. Estão vendo? É o item 7. Depois a gente vai voltar e vai para 5 e 6, depois o 8, né? O 8, o 9 e o 10, eles são mais ou menos... Só o 10 que a gente não vai falar nada sobre isso, que é ligado em telecomunicações, que a gente não interessa aqui para a gente. Pelo menos não interessa, mas lá no curso de telecom vocês vão ver, tá? Então é muito bom esse site, muito bom mesmo. Tudo em inglês, um inglês indiano, mas vocês podem pedir para o Google para traduzir as legendas, entendeu? Não fica, dá para entender, certo? Muito bom esse site, muito bom mesmo. Tem outros, tá? Mas esse é totalmente gratuito e é muito completo. Muitos exercícios feitos, bem explicadinho, tá? Super bem feito mesmo. Eles são bem letra boa, fazem nesse esquema que eu estou fazendo aqui, tá? Ok? Claro, vocês podem usar as minhas aulas. As minhas aulas, como eu falo, minhas aulas são melhores do que os livros. Os livros aqui, ó, vocês vão receber o livro do Sádico, do Oppenheim e do Latte, tá? O Latte é o braço que a gente vai usar, é esse que a gente está aqui vendo, tá? Tem mais um livro que eu acho muito bom, foi lançado há 2 anos só. É um livro do Sádico. Vocês lembram quem é o Sádico? É o autor do livro de circuitos de vocês, tá? De circuitos elétricos. E aquele livro de circuitos, pessoal, é um dos melhores livros que tem. Inclusive, alguns capítulos dele eu uso para a gente poder trabalhar aqui. O capítulo que ele fala sobre transformada de Laplace, basicamente é o que é a minha aula. Capítulo que ele fala de série de Fourier e transformada de Fourier é basicamente a minha aula, tá? Excelente, muito bem feito. Pode ter mais coisa? Pode, mas ele fala muito bem, tá? Esses livros todos eu forneço para vocês. Só me pedir, eu vou colocar num site, vocês baixam eles, tá? Com os solutions também. O Sádico eu não tenho solutions, pelo menos não encontrei ainda, tá? Eu sei onde procurar todos os livros, pessoal, tá? Inclusive até na Deep Web eu procuro livro às vezes, tá? Né? Também isso, mas é que difícil, exercícios de circuitos, né? Exercícios de circuitos e sinais, o ChatGPT não é tão eficiente. Mas aqui o 4, que era aquele 4, você consegue limpar a imagem. Não, eu sei, mas mesmo assim, resolver um circuito pelo ChatGPT é fácil, porque ele chega e usa valores. Mas se você pedir para o ChatGPT, tipo assim, determine a resistência para quê? Aí ele se enrola. Entendi. Você está entendendo? Ou qualquer exercício que use variável, não constante. Você está entendendo? Isso é a diferença de você ter um engenheiro e você ter um programa. Exercício de resolver o circuito, dado todos os valores, cara, qualquer programa faz. Qualquer programa que use circuitos. Resolver uma determinada transformada de Laplace, onde você tem os valores, o Wolfram Alpha, que vocês já devem ter ouvido falar, já ouviram falar nesse site? Não? Wolfram, esse vocês têm que conhecer, galera. Professor de cálculo tinha que falar para vocês.
Wolfram Alpha. É um site que faz cálculos matemáticos, tá? Você coloca um sistema, por exemplo, ele vai fazer o sistema para você. Você coloca sistema com letras, etc., ele faz para você. Mas mesmo assim ele tem dificuldade às vezes de resolver, tá? O que o engenheiro é diferente da máquina ou da inteligência artificial, notem, pessoal, eu fiz matérias de inteligência artificial em 1992. Eu sei o que é rede neural desde 1991. Por que se usa hoje? Por que se fala tanto hoje? Por quê? Porque o computador chegou num nível de processamento que você consegue fazer as coisas localmente ou usando a nuvem, entendeu? E é nesse nível, tá? É que hoje o poder de processamento é absurdo. Galera, por ter esse site, eu escrevi no Globo, eu escrevi no Jornal do Brasil, eu escrevi na Folha de São Paulo durante vários anos. Eu já fui mais de 100 vezes aos Estados Unidos a convite de empresas. O Glaucio que fala muito, agora não está acontecendo mais isso não, eu ainda viajo muito, só esse ano eu já fui 2 vezes aos Estados Unidos e provavelmente vou mais uma vez, mas o pessoal brinca que eu viajo muito. Quando eu ainda cheguei aqui em Maringá, eu viajava 7, 8 vezes por ano, né? Sempre convidado pela Intel, pela AMD, pela NVIDIA, por todos que vocês podem imaginar, para participar de eventos de TI lá fora, ligados a hardware. Então eu tenho muito conhecimento, vocês podem procurar, né? Realmente vocês vão encontrar matérias, coisas minhas. Então, eu vi essa coisa toda, dessa evolução, né? Hoje ninguém fala, mas há 10, 15 anos atrás, se falava muito na lei de Moore, né? Lei de Moore foi proposta, era uma lei, ela não é uma coisa aprovada, pelo Gordon Moore, M-O-O-R-E. Ele foi um dos fundadores da Intel. E o que acontece? A lei de Moore dizia que a cada 18 meses o poder de processamento dos processadores dobrava. Então vocês imaginam em 30 anos. Vocês sabem que quando você bota um 2 elevado a 20, dá um número absurdo, não é? Pois é, então em 30 anos é isso aí, ó. Os 18 meses vezes 20, né? Entendeu o que eu estou falando? Que coisa sensacional, né? E aí você consegue um valor estupendo, né, de poder de processamento. Então essa parte de inteligência artificial já existia. Hoje cada vez mais você tem, só que você está conseguindo fazer em tempo real. O que é um deepfake? É você fazer inteligência artificial, fazer um processamento digital de imagem em movimento em tempo real. É absurdo. Tem que ter um poder de processamento astronômico para você conseguir fazer isso. Então muitas das vezes é feito offline, depois você coloca lá, ou então é feito na nuvem, que tem computadores potentes para você poder fazer isso, com uma velocidade como você está cada vez tendo menos latência entre o que você usa na rede, né? Hoje é quase instantâneo, você pode usar um programa na nuvem e não perceber nada, né? Então já dá para jogar praticamente na nuvem. Sim. Tá? Já dá para jogar num browser, daqui a pouco vai dar para jogar sem lag nenhum, sem nada, você já tem como fazer isso, tá? Ok? Não vai precisar mais de processamento local, ainda precisa muito de processamento local. Por isso nós temos as placas de vídeo super extra, né? Você vê, eu tenho, as placas de vídeo são absurdas. Eu viajei agora, sei lá, mês passado, essa vez eu fui para passear mesmo e fazer compra, estava de férias, né? Então eu comprei uma 4070 Ti Super, né, de 16 GB, né? Porra, $800, né? Se você pensar numa 4080, numa 4090, ela é fraca, né? Mas para mim tá bom. Eu queria mas não é para jogar. Aí para que eu uso essas placas? Às vezes para fazer processamento de imagem mesmo. Você vai codificar os vídeos, por exemplo. Agora eu não estou nem fazendo, estou jogando os vídeos direto, que são criados aqui direto na internet, não tenho tempo. Mas eu já fiz muita edição, etc. Quando você termina de fazer a edição e quer gerar o vídeo, né, uma 4070 dessas, né, ela gera um vídeo de 1 hora em 10 minutos. Você pega uma outra placa, uma placa que não tem aceleração gráfica, ela vai demorar mais do que o tempo do vídeo, 2 horas para gerar
a renderização, no caso, que é você colocar todos os efeitos que você colocou, todos os cortes e assim por diante. Tá? Então isso é legal, né? Claro, eu tenho um filho com 21 anos, né? Então todas as minhas máquinas secundárias são máquinas super top para ele, então ele joga, etc. Se bem que hoje agora não dá mais para jogar, tá? Que nem vocês, terceiro ano, tendo que estudar, então não tem tempo às vezes para jogar, né? É o que eu falo, infelizmente, apesar de que dá tempo, uma das melhores épocas da vida é a época de faculdade, porque vocês ainda têm tempo para fazer algumas coisas de diversão, e depois no trabalho, cara, é o que eu falo, trabalhar, você só vai poder fazer às vezes o que você quer quando está de férias, né? Tem que esperar as férias, não pode simplesmente, vou ficar essa semana coçando o saco em casa, não vai dar, né? Porque você está trabalhando, tá? É a dura realidade que eu falo. Minha filha começou a trabalhar há 6 meses, não, 6 meses não, uns 8 meses, né? Aí ela já sentiu isso, né? No final do ano, foi todo mundo, isso eu faço sempre, sou do Rio de Janeiro, então minha família está lá, então vai todo mundo para o Rio de Janeiro, né? Porque eu estou de férias, meu filho está de férias, minha esposa pode tirar férias, vai todo mundo esse ano, e ela também ia, porque ela estava de férias, não trabalhava, agora esse ano teve que ficar aqui em Maringá trabalhando, porque não dá, ela só vai viajar talvez no final desse ano, e mesmo assim aí ela vai aproveitar, vai até para fora, porque ela falou, já que eu vou ter um mês de férias, eu não vou ficar no Rio de Janeiro, vou viajar para fora, etc. Mesmo agora, ela viajava mais, porque às vezes eu levava ela com a minha esposa e com o meu filho para viajar junto, e agora não dá mais, porque ela agora está trabalhando. Ela viaja agora, né? Essa semana ela tem um Moarama, porque ela trabalha como... Está muito bem, ela se formou em comunicação, mas ela trabalha como representante farmacêutica. É uma ótima pedida. Claro que o engenheiro não vou sugerir, mas um pessoal que trabalha em outras áreas é excelente. Ganha mais do que o engenheiro. No inicial. No final, não sei. O inicial dela é mais do que qualquer engenheiro. Ganha mais de 2 dígitos. Ela está ganhando muito bem. Tá? Mas tem que fazer, tem que visitar médico pra caramba, tem que fazer isso, tem que gostar do que vai fazer. Sabe? O representante farmacêutico é o cara da farmacêutica que entra em contato com o médico, oferece a amostra grátis, essas coisas assim. E pede para o médico receitar o remédio dele, é claro, né? E aí, se você conseguir, minha filha, assim, ela começou há 3 meses agora numa multinacional que ela trabalha, né? Ela trabalha aqui em Maringá, mas é uma multinacional. Pô, ela foi a maior vendedora do Brasil, cara. Mesmo em Maringá, tá? Ganhou um bônus de R$3.500. Só de bônus, entendeu? O salário ela é capaz desse mês ela ter ganhado mais do que eu ganho, né? Assim, limpo, né? Porque o problema é o seguinte, é que a gente aqui na UEM, o professor não pode reclamar, não ganha mal. Podia ganhar mais? Podia, mas não ganha mal. Tá, o professor com doutorado, etc e tal. Mas aqui eles comem também o nosso salário, né? Só de imposto de renda e previdência, eles tiram 6 mil e tanto do meu salário. Só isso? É bastante. É muito dinheiro, sabe? Porque o imposto é alto e a previdência também. Antigamente era menor, né? Mas aí como teve a reforma da previdência, né? É muito mais forte, entendeu? Então já foi melhor. Mas é isso, galera. Eu aqui, vou parar a aula aqui, igual parei basicamente na aula passada. Na aula passada eu comecei a falar de números complexos, mas eu vou fazer uma recordação na aula que vem, inclusive. A gente vai fazer uma recordação essa semana para poder entrar em sinais. Recordação bem rápida. Números complexos, basicamente, expansão e frações parciais, coisas que vocês já viram, mas a gente vai retornar aqui. Também fórmula de Euler, algumas coisas que a gente vai utilizar. Certo? A gente usa bastante, certo? Inclusive essa recordação devia ter sido dada para vocês, pelo menos em número complexo, na aula de circuitos 2, né? Vocês usam direto, né? Mas eu aqui vou usar porque eu também vou usar direto aqui, tá certo? Tá legal, pessoal? Beleza. Então até sexta-feira eu publico essa aula lá no